Neste vídeo, nós vamos trabalhar com a coesão gramatical, mais especificamente com a coesão referencial e o paralelismo estrutural. Faremos uma explicação com base no material que é utilizado no curso à distância de letras, na parceria entre o CEDERJ e o UF. Bem, quando a gente fala em coesão referencial, nós temos que pensar na coesão esofórica e na coesão endofórica, tá? A coesão referencial é diferente da coesão lexical. A coesão referencial ela é feita por meio de mecanismos gramaticais, diferente da coesão lexical, que é feita por meio de substantivos, adjetivos, por meio de elementos lexicais. A coesão referencial é feita por elementos gramaticais, como pronomes, advérbios. Quando a gente pensa em coesão referencial, a gente tem que pensar na coesão esofórica ou a coesão endofórica. A coesão esofórica, o prefixo eis significa fora, então está fora do texto. A coesão endofórica, o prefixo em significa dentro do texto. Então, quando a gente fala em coesão esofórica, nós estamos fazendo referência a elementos fora do texto. Quando a gente pensa em coesão endofórica, nós estamos levando em consideração elementos presentes no texto, dentro do texto. Então, vamos ver o exemplo dessa figura no capítulo 8. A primeira figura que aparece é na aula 8, a coesão esofórica. Neste ano, tivemos muita sorte em comprar a casa nova. Quando a gente profere essa frase, neste ano, tivemos muita sorte em comprar a casa nova, nós estamos fazendo referência a algum elemento fora do texto. O ano não está dentro do texto, ele está fora do texto. Então, neste caso, a coesão é esofórica. Faz referência a um elemento, no caso, qual é o referente que está sendo feito aqui? Qual é o referente que está sendo, a coesão está fazendo referência a que elemento? Está fazendo referência ao ano que está fora do texto. Então, quando a gente pede, por exemplo, numa atividade, numa prova, que vocês identifiquem o tipo de coesão referencial, vocês primeiro precisam pensar se é uma coesão esofórica ou endofórica. Se for esofórica, não tem subdivisões, é só um tipo. A coesão esofórica faz referência a elementos que estão fora do texto. Agora, se a coesão é endofórica, aí vocês precisam pensar um pouquinho se essa coesão se dá por meio da anáfora, da catáfora ou da elipse. A coesão por meio da anáfora é uma referência ao que já foi dito. Então, se eu tenho assim, Carlos foi promovido, ele estava muito feliz. Carlos é o elemento, é o substantivo que vai ser retomado mais à frente por um elemento gramatical, no caso, pronome possessivo. Pronome pessoal do caso reto, o ele. Então, vejam só, o ele faz referência ao substantivo Carlos. Então, aqui nesse exemplo, Carlos foi promovido, ele estava muito feliz. Carlos é o referente. Ele é a forma remissiva, a forma gramatical, a forma referencial que faz referência ao termo já dito, por isso que é uma anáfora. A catáfora é o contrário, é uma relação prospectiva, faz relação ao que ainda vai ser dito. Então, se nós dizemos desejo isto o quê? Que seja feliz. Então, vejam só, esse pronome demonstrativo está antecipando o que vai ser dito mais à frente. Por conta disso, a referência se faz por meio da catáfora. Desejo isto, eu ainda não sei o que eu ainda vou dizer, ainda não sei o que vai vir mais à frente. Então, o isto está substituindo o que ainda vai ser dito, que seja feliz, por isso que é uma catáfora. Na anáfora e na catáfora, nós temos o referente presente. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo de Carlos foi promovido, ele estava muito feliz, o referente é Carlos. E no exemplo da catáfora, o referente é que seja feliz. E as formas referenciais ou formas gramaticais remissivas, no primeiro exemplo nós temos o ele, e no segundo exemplo nós temos o pronome demonstrativo isto. No caso da elipse,
Veja um exemplo. Carlos é estudioso, Ana preguiçosa. Nessa segunda oração, omite-se o verbo ser, nesse caso aqui conjugado no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular, no caso é. Então, Carlos é estudioso, Ana preguiçosa. Vejam que na segunda oração, a forma remissiva, ou seja, a forma referencial é ocultada. Ela não está presente. Então, para acontecer elipse, nós temos que ter a omissão do elemento referencial. Dando continuidade, esse exemplo do material didático na página 130, atividade 1, para identificar o tipo de coesão, ele transformou água em vinho. Se fosse São Lourenço, transformava em champanhe. É um exemplo ótimo para explicar a questão da coesão esofórica. Quando a gente diz ele transformou água em vinho, esse ele não está presente no texto. É uma forma referencial, um elemento gramatical que faz referência a um elemento que está fora do texto. Então, o referente não está no texto, o referente é Jesus Cristo, né? Então, nesse caso aqui, trata-se da coesão esofórica, porque o referente está fora do texto. Aqui no texto que nós temos é apenas o elemento gramatical, a forma remissiva. Dando sequência, então, aos exemplos, na página 131, nós temos o primeiro exemplo. A moça saiu correndo de casa. Na rua, ela via que havia esquecido os documentos em casa. Então, vejam só. O substantivo moça está sendo retomado na oração seguinte pelo pronome pessoal do caso reto, ela. Então, moça é o referente e ela é a forma referencial, a forma remissiva que faz referência à moça. Então, como o elemento moça está sendo retomado na segunda oração, nós temos aí um caso de anáfora. No segundo exemplo, o livro que ganhei de presente é muito bom. Nós temos o pronome relativo que, substituindo o substantivo comum livro, logo, se esse pronome relativo que, porque eu ganhei o que? O livro. Então, se esse pronome relativo que substitui o substantivo livro, então ele está retomando o que já foi dito. Então, novamente, nós temos o exemplo de anáfora. Diferente do exemplo C. Foi tudo em vão. Esse pronome indefinido tudo, ele sintetiza o que ainda vai ser dito mais à frente. Então, o tudo é a forma referencial, né, o elemento remissivo, que faz referência aos seguintes referentes: as flores, os elogios e os aplausos, ao que vai ser dito mais à frente. Então, quando isso acontece, nós estamos diante da catáfora, ou seja, o pronome indefinido aqui, ele não diz, ele não especifica quais são esses elementos, ele apenas antecipa o que vai ser dito mais à frente, ele está substituindo o que ainda vai ser dito mais à frente. Então, quando isso acontece, nós estamos diante da catáfora. No exemplo C, no exemplo D, a modelo viajou para a Holanda na manhã de sábado. Lá, cercada de seguranças, tirou fotos para uma campanha publicitária. Então, vejam só, nesse exemplo D, esse lá, né, advérbio de lugar, retoma o substantivo próprio Holanda. Então, novamente, nós estamos diante da anáfora, porque lá está retomando o que já foi dito, que já foi citado. Então, é anáfora. No exemplo da letra E, só desejo isto. Isto o quê? Que me deixe em paz. Então, isto é um pronome demonstrativo que não antecipa o que vai ser dito na frente. Ele apenas dá sinal de que alguma coisa vai ser dita. Então, aqui nós estamos diante da catáfora, porque desejo isto o quê? Que me deixe em paz. Então, isto é a forma gramatical e que me deixe em paz, então, é o elemento que está sendo antecipado, né, o referente que está sendo antecipado pelo pronome demonstrativo.
Então vejam esse exemplo fora do livro. Na empresa há bons gestores, alguns deles são estes: Clara, João e Marta. Esta é gerente, esse é coordenador e aquela é diretora. Todos esses foram promovidos no ano passado. Eu disse no slide anterior que normalmente os pronomes esse, essa, aí são pronomes anafóricos e este, esta, isto são pronomes catafóricos. Agora a gente tem que prestar atenção, às vezes, analisar isso dentro do texto, tá? Então, nesse exemplo aqui, vocês estão vendo isso. Alguns deles são estes. Estes é um pronome aqui que está sendo utilizado de forma catafórica, porque estes quem? Clara, João e Marta. Então, este está substituindo os nomes que ainda serão ditos mais à frente, Clara, João e Marta. Então, aqui nesse primeiro exemplo, nós temos sim um exemplo de catáfora. Agora, vejam o que vem mais à frente. Esta é gerente. Esta quando eu tenho três elementos no texto e que são retomados posteriormente, esses elementos são retomados por meio dos pronomes esta ou este, esse ou essa e aquele ou aquela. Então, para o elemento mais próximo, nós utilizamos o pronome este ou esta. Então, quando eu digo esta é gerente, faz referência ao nome mais próximo, no caso, Marta. Então, novamente, é um tipo de coesão aqui que é anáfora, mesmo sendo o pronome demonstrativo esta. O segundo pronome, esse é coordenador, então o pronome esse ou essa retoma o elemento do meio, quando eu tenho três elementos. Então, no caso, está retomando João. Então, João, ele também está sendo utilizado no mecanismo da anáfora. E o terceiro pronome, aquela é diretora, nós temos novamente o pronome demonstrativo, fazendo referência ao nome mais distante, que foi o primeiro nome dito, Clara. Então vejam, nesse terceiro enunciado, né, esta é gerente, esse é coordenador e aquela é diretora, todos esses três pronomes, esta, esse e aquela, estão sendo utilizados pelo mecanismo da anáfora para retomarem os nomes ditos anteriormente. E na última oração, todos esses foram promovidos no ano passado. Todos esses, esse pronome indefinido e esse pronome demonstrativo, eles também retomam esses nomes próprios, tá? Pelo mecanismo da anáfora. Ainda na coesão endofórica, nós já vimos a anáfora e a catáfora, nós temos o caso da elipse, que vocês encontram na página 132 do nosso material didático. Para acontecer a elipse, esse elemento referencial, ou seja, essa forma gramatical, precisa estar oculta, implícita na oração. Se ela estiver presente, eu não tenho elipse, aí eu vou ter anáfora ou catáfora. Então vejam um exemplo da página 132. As crianças saíram correndo para o pátio, estavam felizes. Na segunda oração, nós não temos o elemento as crianças, nós não temos, por exemplo, um pronome elas estavam felizes. O lugar ocupado pelo sujeito da primeira oração está vazio. Então, nós sabemos que se tratam das crianças pelo contexto, mas o elemento está sendo aí omitido. Então, nesse caso, a forma referencial, ela não está presente, por isso que nós temos a elipse. Na elipse, nós encontramos o referente, nesse caso, nós temos o substantivo crianças, mas aí a forma remissiva, a forma gramatical que apareceria na segunda oração não está presente, o lugar não está ocupado, tanto que vocês têm aí no exemplo o zero, né? Não há nenhuma forma ocupando esse espaço. Daí nós temos então a elipse. Um outro exemplo, nós temos João é um rapaz trabalhador, mas Pedro preguiçoso. Vejam só, nessa segunda oração, mas Pedro preguiçoso, o verbo ser ele está omitido. Ele não aparece na segunda oração. Então aí nós estamos diante mais uma vez de um caso de coesão endofórica do tipo elipse. Na página 133, nós temos, então, um exercício número 2 para vocês identificarem o tipo de coesão, né? E as formas remissivas, tá? Então, vejam só.
No primeiro enunciado, viajaremos cedo para São Paulo amanhã, lá teremos uma reunião de trabalho antes do almoço. Esse lá, advérbio de lugar, retoma o substantivo próprio São Paulo. Então aqui São Paulo é o referente, lá é a forma remissiva, tá? E o tipo de coesão anafórico é anáfora, por quê? Porque retoma um elemento já dito. Na letra B, a casa de Maria é da esquina, a minha fica do outro lado da rua. Muitos alunos têm dificuldades, acham que esse enunciado B seria um caso de elipse. Não é elipse, por quê? Na segunda oração, nós temos uma forma gramatical, que é a forma remissiva, presente. Então, o pronome possessivo minha retoma o substantivo casa da primeira oração. Então, eu não posso dizer que é um caso de elipse. Para acontecer a elipse, essa forma remissiva, ela fica oculta, ela não aparece na oração, tá? Ela fica implícita, ok? Então, a casa de Maria é da esquina, a minha fica do outro lado da rua. Então, esse minha, pronome possessivo, retoma o substantivo casa, logo, casa é referente, nós temos também uma anáfora. Na letra C, este sempre foi o meu lema, fazer o bem e não olhar a quem. Então, o pronome demonstrativo é a forma remissiva, mas que projeta alguma coisa, algo que ainda vai ser dito. Então, o que vem mais adiante? Fazer o bem e não olhar a quem. Então, nesse caso, nós vamos estar diante de uma catáfora. Normalmente, os pronomes esse, essa, isso, são pronomes anafóricos que fazem referência ao que já foi dito. E os pronomes este, esta, isto, normalmente é um pronome catafórico, que vai fazer referência a algo que ainda vai ser dito, tá? Agora tem que prestar atenção apenas quando este, esta e isto retomam um elemento próximo, tá? Que eu vou mostrar para vocês mais à frente. No exercício de número 4, é para vocês identificarem os casos de elipse, né? Então, na letra A nós temos Carlos é educado, mas João abusado. Nessa segunda oração, omite-se, então, o verbo ser, né? No presente do indicativo. Mas João abusado, então significa, mas João é abusado. Na letra B, as ciências aplicadas não existem, só as aplicações da ciência. Então, na segunda oração, nós omitimos só as aplicações da ciência existem. Então, omitimos o verbo existir. No exemplo C, compreender é o primeiro passo, viver o segundo. Então, o que nós estamos aí omitindo? Viver é o segundo passo. Nós estamos omitindo tanto o verbo ser como o substantivo passo. Então, aí nós temos também um caso de elipse. Então, vejam que, diferentemente da anáfora e da catáfora, que nós temos o referente presente e a forma remissiva também presente, que é o elemento gramatical, na elipse, nós temos o referente no primeiro enunciado presente, mas nós não temos essa forma remissiva presente, ou seja, essa forma ela fica implícita e você só consegue identificar pelo contexto. Um outro ponto muito importante nessa aula é a questão do paralelismo estrutural, né? Muitos alunos têm dificuldades em identificar o que é paralelismo estrutural. Então, o que é paralelismo estrutural? Vocês têm a definição na página 135. Ocorre paralelismo estrutural quando há presença de traços gramaticais comuns, a mesma ordem das palavras ou a mesma estrutura frásica em segmentos textuais contínuos. Então, observem um exemplo. O condomínio decidiu pintar a fachada das lojas, rever todas as instalações elétricas, consertar os portões de entrada e manter o valor da taxa de adesão dos condôminos. Então, prestem atenção. Aqui nós temos, o condomínio decidiu, 1. Pintar a fachada. Pintar é um verbo que está no infinitivo. Rever todas as instalações elétricas. Rever, um verbo que está no infinitivo. Consertar os portões de entrada. Consertar é um verbo que está no infinitivo. E manter o valor da taxa. Manter é um verbo que está no infinitivo. Então, observem que
nesse enunciado, nesse período, nós temos um período aí marcado pelo ponto final. Dentro do período nós temos várias orações, né? O que marca a oração é a presença, a oração é a presença do verbo. Então vocês vejam, o condomínio decidiu todas as ações de que o condomínio decidiu fazer são iniciadas pelo verbo no infinitivo. Bem, na página seguinte, página 136, nós temos um outro exemplo. Os ministros negaram estar o governo atacando a Assembleia e que eles têm feito tudo para prolongar a votação do projeto. Nesse exemplo, nós temos uma quebra de paralelismo. Por quê? Os ministros negaram estar o governo atacando a Assembleia, então negaram, primeira ação, estar o governo está no infinitivo, e depois, e que ele tem feito tudo para prolongar a votação do projeto. Esse e que ele tem feito não é uma estrutura paralela em relação à primeira oração, que começa no infinitivo. Então, ela está sintaticamente incorreta. O correto seria dizer, os ministros negaram estar o governo atacando a Assembleia e ter feito, por exemplo, tudo para prolongar a votação do projeto. Então, nesse caso, eu tenho os ministros negaram estar o governo atacando, então estar, e é um verbo que está no infinitivo, e o segundo é relacionado aqui, dentro do período, pela conjunção aditiva, ter feito. Então, novamente, a segunda oração é iniciada com o verbo no infinitivo. Então, aqui eu mantenho as duas estruturas paralelas. Os ministros negaram. 1. Estar o governo atacando. 2. Ter feito tudo para prolongar a votação do projeto. Logo em seguida, na página 137, vocês têm um exercício para vocês identificarem o problema de paralelismo estrutural. Então, vejam só, Ana tem vários planos para o próximo semestre. Quais são os planos de Ana? Reformar a casa, o verbo está no infinitivo. Trocar o carro, o verbo está no infinitivo. E do nada aparece um presente do indicativo, espera uma viagem. Então, esse espera uma viagem quebra totalmente a estrutura sintática das duas orações anteriores, que estão no infinitivo. Reformar a casa e trocar o carro. Então, o correto seria essa terceira oração também está no infinitivo. Então, Ana já tem vários planos para o próximo semestre. Reformar a casa, trocar o carro e viajar, tá? Na letra B, os filhos de Carlos gostam não só de doces e também de salgados. Aqui nós temos a quebra do paralelismo porque essa estrutura não só exige o mais também. É igual ou uma coisa ou outra, nem uma coisa nem outra. Então aqui se eu digo, os filhos de Carlos gostam não só de doce, eu teria que colocar, mas também de salgados. Então aqui há quebra do paralelismo, porque essa estrutura, essa primeira parte não só exige que na segunda parte da oração se coloque, mas também, na segunda parte do enunciado, mas também... para complementar o enunciado. Então, os filhos de Carlos gostam não só de doce, mas também de salgados. Quando a gente fala de paralelismo estrutural, a gente não pode pensar apenas em paralelismo em termos de orações, de estrutura sintática. Há paralelismo estrutural também quando a gente pensa na concordância entre sujeito e predicado, quando a gente pensa também na concordância entre os elementos nominais. Então, aí nós também temos um tipo de paralelismo, tá? Então, não ocorre o paralelismo apenas quando a gente pensa dentro do período em relação às orações. Há também paralelismo em relação a um sujeito com predicado, aos elementos que fazem concordância entre si, se eles estão concordando adequadamente. Isso também é uma forma de paralelismo, ok?